Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Minha câmera estava virada aqui, eu acabei esquecendo agora que eu virei ela e vi que vocês estão aí. Bem, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser uma live, é a primeira live de três, né? Nós vamos fazer 3 lives, são as lives Tira Dúvida das aulas do curso de Integridade de Caldeira. Então, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui entrando na live já fizeram aí a primeira aula, tá? E quem não fez, tudo bem, não tem problema. Você pode tirar suas dúvidas das aulas, da primeira aula, amanhã, se você quiser. Então, Marcos, cheguei agora do trabalho e não consegui fazer ainda a primeira aula. Faça hoje à noite a primeira aula. Se tiver dúvida, anote num caderno. E amanhã tem live também às 18 horas, você tira suas dúvidas lá, tá? Temos também outra forma de tirar dúvidas, é você escrever na parte de baixo do treinamento, da videoaula, você tem um acesso ali que você pode escrever as suas dúvidas ali e eu vou tirando. Como que vai funcionar hoje, tá? Essa live Tira Dúvidas. Você pode, tem um link, na verdade aqui, ó, aqui onde eu tô com o dedo aqui, ó, tem um negócio aqui, um balãozinho com ponto de interrogação. É esse aí que você tem que usar, porque eu não consigo seguir as perguntas aqui pelos comentários, tá? Então você vai ter que seguir ali, beleza? Vou esperar o pessoal entrar, beleza? 40 pessoas aí, eu acho que já dá pra gente ir começando. Se você tem dúvida então sobre a NR13, sobre o curso, a primeira aula, coloca ali a sua pergunta aqui no balãozinho de pergunta, tem um balãozinho aqui na parte de baixo. E aí eu vou pedir também para que você então distribua essa live para todo mundo que você tem aí dentro do seu Instagram, né? Compartilhe essa live através desse aviãozinho que está aí no cantinho também. Faça isso, compartilhe com 3, 4, 5, 10 pessoas se você tiver. Com certeza vai ajudar o pessoal e vai ajudar também a distribuir melhor a live, tá bom? Eu separei algumas perguntas aqui, tá? Eu já separei algumas perguntas que fizeram no meu direct. Então eu vou respondendo essas perguntas à medida que vocês vão colocando outras perguntas aí. Então vamos lá. A primeira pergunta que colocaram no meu direct é o seguinte, ó. Se a inspeção, é legal essa pergunta, gente, ó, presta atenção. Se a primeira inspeção de integridade da caldeira é aos 25 anos de uso, a próxima inspeção de integridade também será após 25 anos? Legal essa pergunta, é inteligente, ó. Então a primeira inspeção a gente faz depois de 25 anos de uso. Comprei a caldeira, meu cliente instalou a caldeira, colocou ela para funcionar. Depois de 25 anos, no máximo, a norma fala no máximo, tá? Ela tem que passar por essa inspeção de integridade, beleza? Imagina o seguinte, e depois? Aí a pergunta é, se depois, né? Quanto tempo? Isso fica, gente, a critério do profissional habilitado. A norma NR3, ela até fala que pode ser que a caldeira não tenha mais vida útil. Ó, fiz a integridade, tá ruim, cara, tem que condenar essa caldeira. Então, pode ser que não tenha mais nem próxima inspeção periódica, tá? Mas como que se faz isso? Imagina que a próxima inspeção, depois dos 25 anos, se a caldeira estiver boa, né, que é a maioria dos casos, vai ser periódica, até que você, que é o profissional habilitado, que fez a inspeção e aprovou essa inspeção de integridade, então você faça o quê? A definição da próxima inspeção de integridade. Isso fica a critério do PH. A maioria das vezes, esse profissional habilitado, ele considera para 5 anos. E tudo bem, eu acho que é uma média boa, né? Entre 4 e 5 anos para a próxima inspeção de integridade. Isso mostra, assim, claro que se a caldeira estiver ok, tudo certinho, né? Isso eu falo lá no treinamento também, quem não fez a primeira aula vai entender isso, tá bom? Então essa aí é a primeira pergunta. Deixa eu ver se já saiu alguma pergunta aqui. Seleciona as perguntas, vamos ver aqui. Beleza, tem uma pergunta do Paulo aqui. Boa noite, meu amigo. Opa, boa noite, Paulo. Usa os cards de pergunta, gente, para fazer pergunta, hein? Vamos ver aqui. Pergunta do engenheiro Bruno. Tá bom, Bruno? Existe algum sinal que indique que é preciso fazer inspeção de integridade antes dos 25 anos? Cara, top! Muito legal essa pergunta. Existe sim. Imagina o seguinte, ó. Isso pode partir do proprietário, muitas vezes parte do proprietário da caldeira, tá? Essa solicitação da inspeção de integridade antes mesmo de se fazer a inspeção de 25 anos. Por quê? Imagina o seguinte, tive um problema na bomba da caldeira, o meu operador
deu uma comida de bronha lá e o cara, sei lá, deixou faltar água na caldeira. O superaquecimento nessa caldeira pode gerar problemas estruturais e de integridade, tá? Então, se você, por exemplo, é dono de uma caldeira ou é um profissional habilitado que está acompanhando a vida útil, né, de uma caldeira, você pode verificar isso. Ó, cara, como que foi a inspeção durante... Como que foi a operação dessa caldeira durante o ano? Não, foi tudo bem, ok. Você pode ser que não tenha nenhum indício, mas você pode ter indícios do seguinte: chegou lá para fazer inspeção periódica e você viu que as tubulações da parede d'água estão torcidas. Isso é sinônimo, é sinal de que realmente teve um problema de superaquecimento. Então você pode sim falar, olha cara, sua caldeira teve um superaquecimento durante essa entre-safra ou essa safra ou esse período de utilização dela e você vai precisar fazer então uma integridade dela. Aí está partindo do pH para o proprietário. Então a maioria das vezes o próprio proprietário já vê que tem alguma coisa errada e já pede para fazer então a inspeção de integridade antes mesmo dos 25 anos. Partindo agora do pH, o pH pode avaliar isso durante a durante a inspeção periódica e falar, cara, tem que fazer uma integridade aqui. Ô, Bruno, obrigado aí pela pergunta, cara, valeu. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Mudou aqui o jeito das perguntas agora. Vamos ver aqui. Pergunta do NDT Controle. A medição de espessura deu boa, mas a metalografia apontou problemas. Qual ação devemos tomar? Cara, top a sua pergunta, cara. Parabéns pela pergunta, muito legal. Ó, então vamos lá, olha aqui que legal esse case. Ó. Ele trouxe um case. Ó. Medição de espessura tá boa, tá dentro do mínimo, da mínima especificada, tá? Só que a metalografia deu mal, deu problema, deu lá esferoidização da microestrutura. Isso aí vocês vão entender melhor isso na aula 2, tá? Porque eu falo desse assunto na aula 2, você está perguntando aqui, mas você vai ver isso na aula 2. O que acontece? Se o problema está na metalografia, não é espessura, é resistência. Ó que legal. Então, a espessura está ok, mas imagina que eu posso ter uma espessura de material boa, 50 milímetros, por exemplo. Mas dependendo da dureza, ó, aí nós vamos falar da dureza, que é a resistência. Dependendo da resistência do material, ela pode estar com um problema de resistência. E o problema de resistência vai baixar a resistência do material. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho um ASTM A516 grau 70. A resistência à tração dele é de 550 megapascal. Se eu tenho problema microestrutural, pode ser que eu não estou atingindo essa resistência de 550 megapascal. Então, o que eu vou ter que fazer? Aí sim, além da metalografia, já fazer a medição de dureza. Eu vou ensinar essa questão, né, da relação empírica. Eu ensino isso no treinamento que vocês estão fazendo. Essa relação empírica entre o material, a resistência do material e a dureza em HB. E aí vocês vão perceber que realmente faz muito sentido. Imagina o seguinte, que você não é só a medição de espessura. A metalografia é mais pontual, é mais produtiva do que a própria medição de espessura. Só que tem que estar associada com a dureza, porque é a dureza que vai te dar um parâmetro de resistência. Então a microestrutura tem que estar íntegra também. Então você vai ver isso na aula 3, eu mostro lá a metalografia e mostro por que tem que se tomar cuidado. E por que a metalografia é importante você fazer na integridade da caldeira. Não pode deixar de fazer análise metalográfica para avaliação de integridade de caldeira, tá? Obrigado pela sua pergunta aí, cara. Obrigado mesmo, valeu. Vamos ver outra pergunta aqui. Henrique, tá bom, Henrique? Qual a grande diferença entre a inspeção de integridade e a inspeção extraordinária? Cara, ó, a inspeção extraordinária ela é muito parecida com a periódica. Então, nós temos 4 tipos de inspeção, tá? 4 tipos. Pergunta que vai cair na avaliação essa, hein? É legal que você fez essa pergunta aí, ó. Nós temos 4 tipos. Quais são? Inicial, que é feita, a inspeção que é feita antes de colocar em operação. Periódica, que é feita todos os anos. Extraordinária, que é feita
quando você faz algum reparo fora da data da inspeção periódica, ou quando você deixa a caldeira parada há muito tempo e vai recolocar ela em operação novamente, você tem que fazer a extraordinária, que é igual, idêntica à inspeção periódica, tá? E a de integridade, que é essa que a gente está tratando aqui, é a inspeção que vai te dar parâmetro para avaliar a vida útil, ou seja, monitorar a vida útil remanescente. Então é isso que eu estou ensinando aqui. Na primeira aula você não viu ainda muito sobre cálculo, né? Vocês vão ver no cálculo na segunda e na terceira aula. Mas imagina que a integridade ela tem alguns ensaios extras, né, complementares. Que aí quais são? Ensaio de ultrassom na solda, ensaio de partícula magnética na solda, para ver se tem algum problema, sei lá, estrutural ou até mesmo de trincas, né, geradas durante o processo de utilização. E ainda você tem que fazer metalografia e dureza. Então esses 4 ensaios são ensaios que você vai executar além dos ensaios normais, que são medição de espessura e visual de uma inspeção periódica ou extraordinária. Beleza, cara? Obrigado pela sua pergunta, muito boa pergunta. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui, respondido, deixa eu dar um ok aqui nessa. Pessoal, usem, eu tô vendo que o pessoal tá colocando aqui, pergunta fora do card, vai lá no balãozinho de pergunta que tá aqui, quem chegou agora, tá? E coloca lá no balãozinho de pergunta, hein, as perguntas, que eu não consigo responder pergunta fora do balão. Vamos ver aqui a pergunta do Manuel. E aí, Manuel, tá sempre acompanhando aqui as lives do Manuel. Parabéns, cara. Parabéns, você tá no caminho certo, viu? Quero saber mais sobre vasos de pressão e caldeiras. E caldeira A e B. Vamos lá. Vasos de pressão. Nós temos 5 tipos, né? 5 categorias de vasos de pressão. Categoria 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? As categorias dos vasos de pressão levam em consideração classe de fluido e produto PV para potencial de risco. Então, isso significa que o vaso de categoria 1 ele tem um risco maior do que o vaso de categoria 2, que tem um risco maior do que o de 3 e assim por diante. Então, o vaso de categoria 5 ele tem um risco menor do que o de 1. Porém, é um risco também, que tem que ser calculado. Beleza? As caldeiras, existem caldeiras de classe de categoria A e de categoria B. Legal essa pergunta, viu, Manuel? As caldeiras de categoria A, elas são caldeiras que trabalham acima de 20. A norma fala 19,98 kg-força por centímetro quadrado. Mas acima de 20, então, quilos de operação, tá? De operação e PMTA, claro. Então, acima de 20 quilos, você tem categorias A. Abaixo de 20 quilos, categoria B, tá bom? Só que, tanto para A como para B, a B acho que vai de 0,6 kg-força por centímetro quadrado até 19,98. E essas categorias B são caldeiras menores, tá? E aí você tem que, até uma pergunta que o pessoal fez aqui, você tem que categorizar ela através de produto PV. 2 itens importantes. O local de, vamos falar assim, onde você armazena o fluido é o local de aquecimento, o local onde está o vapor. Ele tem que ser com um volume geométrico maior que 100 litros. Então, caldeiras com a produção de vapor menor que 100 litros de água com vapor junto, você não caracteriza como caldeira. Aí seria vaso de pressão. Agora, acima de 100 litros, com essas pressões indicadas, com geração de vapor, ou seja, é uma caldeira que gera vapor de alguma forma, ou elétrica, ou através de biomassa, ou através de gás, qualquer tipo de geração de vapor através de energia externa é considerado caldeira acima de 100 litros, beleza? Então você tem que fazer o cálculo de produto PV para caldeira também. Principalmente as caldeiras menores, né? Cabe bem esse cálculo, que é pegar o volume geométrico e o produto PV. O produto PV é P, que é pressão máxima de trabalho admissível, vezes o volume metro cúbico, que tem que ser maior ou igual a 6. Para caldeira é maior ou igual a 6. Para vaso de pressão é maior ou igual a 8. Beleza, Manuel? Obrigado aí pela sua pergunta. Vamos para a próxima aqui. Nossa, gente, eu vou falar a verdade, não vai dar para mim responder todas, tá? Porque tem muita pergunta aqui. Vamos responder agora aqui do Luiz. Ô, Luizão, Piracicabano, e aí, como é que você tá, meu? Joia?
Vamos lá, vamos para a pergunta do Luiz. Boa noite. A reconstituição de prontuário de caldeira é igual de vaso de pressão? Ou um vaso de compressor de ar? Cara, boa sua pergunta. Vamos lá. Todo vaso de pressão e toda caldeira é obrigatório, a norma exige que se tenha um prontuário. Esse prontuário, geralmente, né, é do fabricante, porque tem maior know-how. Imagina que um fabricante de caldeira ele tem que ter um know-how muito superior até do que um fabricante de vaso de pressão. Aí nós estamos falando sobre o código ASME 1 e o código de ASME 8. 1 para caldeira, ASME 8 para vaso de pressão. Independente se é um compressor de ar ou qualquer outro vaso de pressão, usa-se o código de ASME 8 para fazer esses cálculos. Mas vamos lá. É igual, a documentação final né? Então um prontuário de caldeira é igual a um prontuário de vaso. Porém, a complexidade de um prontuário de caldeira é muito maior. Então hoje, por exemplo, existem aí softwares, né, para fazer cálculo, memorial de cálculo para elaboração de reconstituição de prontuário de vaso, que é o Cérebro Mix, que eu falo muito disso nos meus conteúdos, o PV Elite, né, a gente pode usar também, que é bem mais fácil de usar. Agora, para você calcular caldeira, esse software já não calcula. Então você tem que fazer o quê? Outros tipos de cálculo. Existem outros tipos de cálculo. Inclusive, nós estamos criando, eu e um projetista, né, calculista de caldeira, nós estamos criando um curso para reconstituição de prontuário de caldeira. Esse é um curso extremamente de cálculo, né? Aí é mais específico mesmo para engenheiros, tá? Porque tem muito cálculo no curso. E assim, vai ser bom esse curso porque a gente vai entregar junto uma planilha, que já foi elaborada já essa planilha. Nós vamos entregar junto uma planilha do Excel, onde você coloca as informações coletadas de campo da caldeira e ela faz os cálculos do ASME para você. Então já é uma planilha pré-elaborada. Vai ser muito top esse curso aí, cara. Muito legal. É um curso que tá para sair aí até no meio do ano. Vamos ver se a gente consegue. É um curso muito detalhista, tá? E não tem isso no mercado, Ô, Luiz, obrigado, cara. Obrigado aí pela sua pergunta. Vamos para a próxima aqui. Gente, usa o balãozinho de pergunta, tá? Senão a gente não não dá a resposta aqui. Vamos ver aqui uma pergunta agora do Alisson Dias. E aí, Alisson, vamos lá. Caldeira, deixa eu ver, mais caldeira. E ela alimenta pelo bagaço. Cara, não entendi sua pergunta. Não entendi. Veio incompleta a sua pergunta. Ó, tem outra sua aqui, vamos ver. Mais caldeira não eliminada pelo bagaço. Não, também não entendi a pergunta, cara. Manda pra mim no meu direct, depois eu te ajudo se você não conseguir colocar aqui. Mais caldeira é a temperatura. Qual é a temperatura ideal para vapor da caldeira? Ah, tá. Essa aqui deu para pegar. O Alisson. Beleza, vamos lá. Qual a temperatura ideal para o vapor da caldeira? Depende do projeto da caldeira, cara. Né? Como a gente falou aqui que tem caldeiras de categoria B e caldeiras de categoria A. Quanto maior a pressão, tem que ser mais alta a temperatura, senão você não consegue gerar essa pressão, tá? Então, caldeiras de categoria A, por exemplo, que são as aquatubulares, a maioria das vezes, ou mistas, essas caldeiras, elas tendem a ter uma temperatura mais alta, tá? E aí a gente fala sobre vapor saturado e vapor superaquecido. Ó, depende do que o cliente precisa. Eu tenho uma fábrica de doce, eu preciso ter um vapor superaquecido? Não. Um vapor saturado já me atende, porque a temperatura dele já atende para o meu processo. Eu tenho uma cogeração de energia e eu tenho um gerador de energia, uma turbina. Eu preciso de qual tipo de vapor? Superaquecido, porque você não pode mandar para o seu gerador, para a sua turbina, vapor com gotículas de água. Então você tem que superaquecer e eliminar todas as gotículas de água. Nesse caso, você vai ter que subir a temperatura do seu vapor. Então, cara, depende. Tem vapores aí que chega até 450, 500 graus, tá? Outros vapores que são bem menores. Caldeiras, por exemplo, de categoria B, que trabalham com resistência elétrica, elas não passam talvez de 200 graus, né? Então depende o processo, depende o projeto. Beleza? Obrigado, Alisson, pela sua pergunta. Vamos para outra pergunta. Tem pergunta demais aqui, gente. Não vai dar para responder todas, hein? Mas vamos lá, vamos tentando aqui, ó. Pergunta do F. Castro.
Fala, F. Castro. Abraço para você, cara. Quais as qualificações necessárias para um pH segundo norma NR13? Cara, vamos lá, vamos ver se eu consegui entender. Eu vou falar aqui, talvez eu consiga te ajudar e depois você pode colocar aí nos comentários. Ok, deu certo. Então vamos lá. Qualificações necessárias. O engenheiro que é formado, graduado em engenharia mecânica, ele já é um PH. Não precisa nem estar assistindo aqui a minha live, ele já é um profissional habilitado, tá? Agora é o seguinte, existe uma diferença entre ser um profissional habilitado e ser especialista na norma NR13. Para você ser especialista na norma NR13, então você tem que fazer o quê? Um curso de especialização. O que eu recomendo é o meu curso, claro, que é o curso de alta performance NR13. O curso de alta performance vai te levar a especialista. Então você, que é um engenheiro mecânico, PH já, não precisa de nada mais para ser especialista, você precisa do curso. Curso de alta performance NR13. Agora, outro detalhe. Quais qualificações? O cara tem que saber fazer um LP, ele tem que saber o que é uma partícula magnética, usar um medidor de espessura por ultrassom. Ele tem que ter essas qualificações. Agora, detalhe, é necessário certificações? Qualificação é uma coisa. Certificação é necessário? Então, nós estamos falando de ensaios não destrutivos. Quem tem qualificação é o cara que sabe fazer. Ele sabe usar as técnicas necessárias para executar, beleza? Agora, certificação é o cara que é certificado por um órgão fiscalizado pelo Inmetro, por exemplo, como a BEND. A BEND ela vai lá e te dá um certificado falando que você é um cara que atua na norma NR3, atua no ensaio XYZ. Então, eu fiz várias lives, a live de ontem, por exemplo, com o Fernando, ele falou em quantos ensaios ele é certificado. Ele falou, LP, PM, ultrassom, nível 2 de solda pela FBTS, tudo isso é certificação. É necessário isso para a NR13? Não, não é necessário. Você não precisa de certificação. Por que não? Porque o profissional habilitado é que manda no negócio. Fica a critério dele quais ensaios usar e se é necessário ou não. Mas eu sou profissional habilitado e os meus vasos de pressão, para mim assinar, eu quero certificado ou inspetor certificado. Aí fica a seu critério. Se você quer, você vai lá e pede. Só que aí eu já te falo que aí a demanda, o custo fica muito mais alto para fazer tudo isso e exigir esse tipo de certificação, beleza? Respondido aí? Dá um ok aí, ô Fausto Castro, F. Castro, se foi respondido. Tamo junto, irmão, é isso aí. Vamos para a próxima aqui, gente. Vamos ver aqui essa pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Marcos. Boa noite. Como é que você tá, Tiagão? Tiago Ferrão. Tiago Ferrão 13. Aí, ó. O cara já tem o número 13 aí da NR13. Ó. Quais os principais sinais visuais da caldeira que indiquem a necessidade de inspeção? Cara, inspeção, independente de sinal visual, você tem que fazer inspeção periódica, tá? Inspeção caldeira é todo ano. Alguns sinais que você tem que aplicar outros métodos de ensaio. Aí vai, corrosão. Nossa, Marcos, está muito corroído aqui. O que eu faço? Eu vou fazer um ensaio de íris nas tubulações. Então esse já é um ensaio complementar. Beleza? Então imagina o seguinte, ó. Todo ano eu vou fazer a inspeção. O que eu coloco na minha proposta, e eu ensino isso dentro do curso de alta performance, tá? Eu entrego para quem está aqui, já sabe que vai fazer o curso de alta performance. Marca aí o que eu estou falando. Você vai ter um drive do aluno com todas as propostas comerciais. Então você vai ter proposta comercial de inspeção de caldeira, de treinamento, proposta comercial de inspeção de vaso, reconstrução de prontuário, todas essas propostas comerciais já com todos os itens, né, que você tem que executar. Imagina o seguinte, então, dentro de uma proposta comercial, você tem que colocar, se o seu cliente está pedindo só inspeção periódica, você vai fazer inspeção periódica. E você vai colocar que está excluso daquela proposta alguns itens. Por exemplo, ó, eu já vou deixar como excluso prontuário da caldeira, não vou reconstituir prontuário da caldeira. Eu vou deixar como excluso, se você estiver gostando, pessoal, ó, dedo no coraçãozinho aí, ó, dedo no coraçãozinho aí.
Ó, então assim, eu vou deixar excluso ensaios complementares, que é metalografia, ultrassom na solda, partícula magnética, eu deixo tudo como itens exclusos. Eu chego lá e vejo que a caldeira está com muita corrosão. E aí eu percebo que alguns pontos de espessura da tubulação tá com um problema tá muito próximo da mínima. Aí que eu vou sugerir, cara, ó, vamos fazer um ensaio de íris na tubulação para avaliar todas as tubulações, inspecionar 100%. Um ensaio de íris custa caro, tá? Não estou falando para vocês comprarem o equipamento. Existem várias empresas certificadas, qualificadas, o pessoal manja muito de ensaio de íris e aí você vai subcontratar uma empresa dessa para fazer esse ensaio, beleza? Isso é o que a gente ensina dentro do treinamento, dentro do curso de alta performance. É você fazer a gestão do negócio, beleza? Por isso que eu tô falando, gente, é para ganhar mais de 10 mil reais por mês. Ô, Tiagão, obrigado, cara, pela sua pergunta aí. Você respondeu, manda um coraçãozinho aqui para mim, aqui igual o Clésio aí, o Clécio. O Clécio mandou um coraçãozinho aí, ó. Manda um coraçãozinho para falar se eu respondi ou não. Show de bola, Clécio, isso aí. Vamos pegar a outra pergunta aqui, peraí. Tem várias aqui, hein, gente. Eu tô escolhendo a dedo aqui, na verdade. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui essa pergunta. Nem tô vendo a pergunta, vamos ver. Peraí. Caso a amostragem de um valor abaixo, pergunta do Rafael, tá? Abaixo da mínima de 20% realizado, 100% dos tubos, realiza 100% dos tubos, esse é o correto? Ah, cara, legal sua pergunta, legal. Ó, vamos lá. Em algumas caldeiras, dependendo da idade da caldeira, dependendo do visual, que a gente sempre faz o exame visual primeiro, tá? Aí que você vai definir se você vai ou não aplicar 100% das tubulações da parede d'água. Você vai fazer 100% das tubulações da medição de espessura, beleza? Algumas até a gente faz o quê? Em 2 ou 3 alturas. Então imagina o seguinte, aquela caldeira que vocês viram no treinamento, né? Eu mostrei lá a parte da fornalha, parede d'água. Aquela não foi um caso que a gente mediu todos. Mas existem casos que a gente faz medição a 1 metro, a 4 metros e no screen, lá em cima. Por quê? Porque visualmente ela está deteriorada, né? E a gente precisa o quê? De mais informação para chegar num resultado conclusivo. Então, se você começa a sua inspeção, né, dessa forma, aí eu sugiro que você fale, não, realmente, essa aqui não tem problema nenhum, ela está ótima a caldeira, eu vou fazer o quê? 20%. Eu nunca fiz 20%, a gente sempre faz 50%, tá? Faz um tubo, pula um, né? 50%. Mas, aí fica a critério do profissional habilitado, claro, mas eu sugiro que você faça primeiro a avaliação visual primeiro, para depois, né, tomar essa decisão de porcentagem. Lembrando que essa medição de espessura, né, já é pontual, então você não consegue, se você fizer pouca amostragem, né, eu acho que você não tem dados suficientes. Ah, legal. Agora eu vou fazer uma proposta para fazer a inspeção de caldeira. Então, quando eu faço a proposta, o que eu considero? 100% sempre. Porque você vai fazer o visual antes de decidir. Ah, quanto tempo eu levo para fazer pular um? Eu levo, sei lá, 5 horas dentro de uma fornalha. Um dia inteiro dentro de uma fornalha. E se eu fizer todos? Ah, eu levo 1 dia e meio. Então, considere 1 dia e meio para fazer 100%. Sempre. Pense o seguinte, se eu não vou conseguir fazer um adicional de medição de espessura, porque isso já faz parte da inspeção em si. Então, faz desse jeito, coloca simplesmente 100% na sua proposta. Fechou, Rafael? Obrigado aí pela pergunta, cara. Ó o Vanderlei, top, tá top demais. Obrigado, Vanderlei. O curso tá show mesmo, cara. Esse curso aí eu falo pra vocês, vale 2 mil reais esse curso aí. Eu vendo ele a R$1.000, mas vale 2 mil reais, cara. Brincando, vale 2 mil. Vamos lá, pergunta do Robson. E eu tô dando de graça, cara, de graça pra vocês, tô dando esse curso. Vamos lá, Robson Cavalcante. E aí, Robson, obrigado aí pela pergunta. Vai lá, Marcos. Ao término do curso de alta performance, já é possível iniciar inspeções mais simples? Cara, claro, inspeções simples não.
Ao término do curso de alta performance, você vai fazer inspeção de caldeira aquatubular já. Não, cara, você tá, você tá menosprezando aí a sua capacidade técnica. Você pode ter certeza, meu, Robson, que fazendo o curso de alta performance, cara, sinceramente, você pode perguntar para qualquer aluno meu, cara que não sabia nada de NR13, era engenheiro mecânico, não sabia nada de NR13. O cara entrou. O Pedro mesmo, eu fiz a live com ele na quinta. Pega lá a live com o Pedro pra você ver. E o filho da mãe não terminou nem isso. Ele deve estar ouvindo aqui, ó. Ele nem terminou o curso. Ele falou que fez 90% que eu pus ele na parede. Ele nem terminou o curso e ele já tá fazendo inspeção de caldeira, de vaso, de tanque, de tubulação. Ele tá fazendo de tudo já. Então você pode ter certeza, cara, que isso aí acontece. Vem pra dentro, cara. Seja bem-vindo aí ao curso de alta performance, viu, Robson? Tamo junto, irmão. É só o começo, cara. É só o começo. Você vai ver. E outra, hein? Mentoria junto com o curso de graça para vocês. Isso aí dificilmente acontece, hein, gente? Vamos lá. Pergunta do Rômulo. É obrigatório a inspeção de segurança inicial para iniciar a caldeira? Sim, Rômulo. É obrigatório. Isso está na norma NR13, tá? Lá no item 13.4. O item 13.4 fala que você precisa ter a inspeção inicial e essa inspeção inicial tem que acompanhar TH, tá? Geralmente é feita pelo fabricante, esse teste hidrostático, o profissional habilitado acompanha isso e é emitido um relatório, um laudo pelo próprio fabricante, o TH. Mas é feito um TH no início, depois dela montada, e é feita uma inspeção inicial. Detalhe, você está perguntando sobre a inspeção inicial, né? Se é necessário. Tem uma lenda urbana que acha que não precisa porque a caldeira é nova, tá? Mas a norma exige, então você tem que fazer. Agora, eu já mandei funcionário meu embora, porque questionou esse tipo de situação. Mandei o cara lá pro Mato Grosso para fazer a inspeção inicial, não era caldeira, era vaso, e o cara não mediu a espessura das chapas. Mandei o cara embora por causa disso. E ele não mediu, não foi porque eu não falei para ele medir, não. Eu falei para ele que ele tinha que medir. Ele simplesmente não mediu porque não quis. Achava que não precisava. Então, gente assim eu não quero perto de mim. Ele deve estar ouvindo aí, tudo bem, não tem problema. Mas pensa o seguinte, por que você faz inspeção da caldeira e de vaso de pressão inicial? Porque a responsabilidade da inspeção por um ano vai ser sua. Se você é um profissional habilitado e está fazendo a inspeção inicial, você tem que garantir aquela inspeção. E aí você vai deixar isso como? Você vai deixar isso na mão do fabricante? E se o fabricante usou uma chapa menor do que está no projeto? Coisa que já aconteceu. Nós já pegamos em inspeção inicial chapas que era para ser de 110 milímetros com 90. E aí? Você vai assumir a bronca? Não, né? Então você tem que fazer, cara. As inspeções, a única coisa que você não vai avaliar é corrosão, porque é nova. Você não vai precisar avaliar corrosão. Mas todos os outros ensaios, medição de espessura, visual, para saber se não tem nenhuma parte com pancada. Amassou o equipamento no transporte. Cara, amassou já era, meu. É reprovado. Por quê? Perdeu a resistência naquele ponto amassado, não tem mais limite, já ultrapassou o limite elástico, já está no limite plástico o material. Então isso não pode, tá? Desculpa falar desse jeito que eu fico meio bravo, mas não é com você não, é com o pessoal que faz errado. Beleza? Tamo junto, irmão. Rômulo, partiu o curso de alta performance, meu irmão, é isso aí. Vamos virar especialista nesse negócio aqui, vamos lá. Nossa, Deus, deve ter mais de 40 perguntas aqui, gente. Vamos ver se eu consigo falar mais alguma coisa aqui para vocês. Pergunta do Samuel. E aí, Samuel, com W. Deixa eu tomar uma água aqui. Caramba, 95 pessoas na live. Parabéns, hein, negada? Isso aí, tamo junto, ó. Pergunta do Samuel. Só fazendo o seu curso de NR13, eu sendo técnico em mecânica, inspetor de equipamento, LP, PM, eu seria um PH? Não, cara, você não vai ser um PH. Você é melhor do que um PH, porque tem muitos PH aí que não tem nem metade dos cursos que você tem, tá? É legal essa pergunta, porque assim, ó, imagina o seguinte, gente, deixa eu explicar.
para ser um PH, lembra que eu falei? Tem que ser graduado em engenharia mecânica ou naval, tá? Mas naval, cara, eu acho que já está até fora meio de uso. Então imagina o seguinte, o cara tem que ser graduado em engenharia mecânica para ser PH. Você tem muitas qualificações, você é inspetor de equipamentos, LP, PM, então você está com a faca e com o queijo na mão. Você é técnico em mecânica, cara, você tá melhor do que um PH. Agora, Marcos, mas eu não vou poder assinar. Isso é um detalhe. Sabe por quê? Nós estamos com 100 pessoas aqui, ó, batemos 100. Sabe por quê? A minha formação é metalurgista. Eu, Marcos Rosa, eu sou metalurgista. Vocês vão ver isso na segunda ou na terceira aula que eu falo da minha história lá para vocês, tá? Eu tenho 2 profissionais habilitados que trabalham para mim, são meus funcionários, tá bom? Então você, se for empreendedor com essa capacidade técnica que você tem, meu irmão, você não precisa nem fazer faculdade. Apesar de que eu tô programando aí, daqui um tempo já tenho também a engenharia mecânica, tá? Mas a minha é metalurgista. E você tem tudo para ser um profissional de ponta dentro da NR13, tendo todas essa experiência que você tem. Vai por mim, faz o curso que você não vai se arrepender, beleza? Obrigado, Samuel, pela pergunta. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Nossa, é muita pergunta, gente. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. O Mark Ferre Souza. Obrigado pela pergunta, Mark. Tem uma tabela de preço para cobrar do cliente as inspeções? Nossa, show essa pergunta. Cara, não tem tabela de preço. Deixa eu tirar um print aqui que minha live tá com 102 pessoas. Ó, não tem tabela de preço, tá? Mas dentro do curso de alta performance tem um módulo, que é o módulo 16, que só fala sobre precificação, só fala sobre como você tem, o que você precisa para entrar no mercado e ficar. E não é só entrar no mercado, é ficar, prosperar. Você vai prosperar no mercado. Então imagina o seguinte, tabela de preço não vira. Por quê? Às vezes você vai gastar mais horas do que é necessário dentro de um pacote de serviço. Então, por que a gente não faz assim? A gente calcula sempre o tempo de execução, tá? Porque quando você conhece os equipamentos, quando você fizer o curso de alta performance, você vai entender isso. Quando você conhece os equipamentos, você vai começar a pensar, pô, nesse equipamento eu gasto um dia para fazer. Então, quanto que é a minha diária? Eu falo para os meus alunos o seguinte, no mínimo você tem que ganhar 10 pau por mês, livre. Então, o seu salário você já vai começar a calcular com base em 10 mil, tá? É o que eu falo pro pessoal e é o que eles fazem e é o que dá certo, tá bom? O que você precisa ter na mente é que tudo que você fizer tem que ser íntegro, não o equipamento, você. Tudo que você fizer tem que ser certo, cara. Faz as coisas certas, certinho. Ou seja, se tiver que reprovar, reprove, se tiver que aprovar, aprove. Cara, tem que fazer o certo, porque é fazendo o certo que você vai prosperar. Não adianta o cara falar assim, eu vou fazer o curso do Marcos Rosa, né? Porque aí eu vou ter mais experiência, né? Mas começar a dar migué nos negócios. Não adianta. Fizer coisa errada, meu irmão, não vai dar certo, tá? Gente desse tipo eu nem quero perto de mim. Então, assim, se você tiver com a consciência de que você quer realmente atuar na área, fazer o que é certo dentro da norma, faz o curso de alta performance que você vai ver, cara. Você vai voar. Obrigado, Mark. É isso aí. Vamos para a próxima aqui, ó. Gente, usa o card de pergunta, apesar que, nossa, nem vai dar mais para responder tudo isso aqui, mas vamos lá. Fazer uma pergunta aqui, ó. Tiago Hernani. E aí, Tiago Hernani, como é que você tá, meu? Tudo bem? Quem sabe faz ao vivo. Aí, é isso aí, ó. Ó o Vanderlei aí, ó. Ô, Vanderlei, abraço, hein? Quem sabe faz ao vivo essa aula. Show de bola. Eu tô tirando aqui as dúvidas, hein, gente? Vamos lá. Tiago Hernani, professor, se der vazamento na tubulação na parte de dentro da caldeira, tem que trocar todos os tubos? Não tem que trocar todos os tubos. Você tem que fazer uma análise, uma avaliação, tá? Da tubulação para saber como que tá. Então imagina o seguinte, existem problemas dentro de caldeiras que são pontuais. Quer ver um exemplo? Cara, você direcionou errado, ó. Você direcionou errado o ventilador, o soprador de fuligem ou soprador de dentro da caldeira. Você direcionou errado. Ele está pegando
numa tubulação. Você já vai ter mais desgaste nessa tubulação do que nas demais. Ou seja, outra coisa, eu tenho um suporte que tá solto na caldeira e tá batendo no tubo. Ó, tá batendo no tubo conforme a caldeira tá sendo utilizada. Ali, cara, girou uma tensão, então ele vai romper ali. Então assim, por que eu vou trocar todo o resto se o problema tá ali? Eu tenho que solucionar o problema, tá? Então é esse tipo de detalhe que a gente entra dentro do curso de alta performance para mostrar para vocês o dia a dia do negócio. Até aí, até dentro do curso de integridade, que é o curso gratuito, você vai ter aí muita informação que já vai te alertar. Por isso que eu falo que quem está na área fazendo esse treinamento gratuito, amanhã não, né? Segunda, já pode começar a vender integridade de caldeira, porque esse curso é muito bom mesmo, beleza? Mas estamos junto, irmão. Partiu para o curso de alta performance aí, ó, para performar legal. Obrigado, viu, Tiagão? Vamos ver aqui o outro. Vamos ver outra pergunta aqui. Pergunta do Clayton. Tem uma formação mínima para profissional? Para fazer o curso de alta performance não tem formação mínima, tá? Ó, eu tenho alunos, quer ver, ó, dentro dos que fizeram as lives comigo, nós temos 7. Eu tenho mais de 150 alunos, tá? Mas esses 7 que fez as lives comigo, ó, eu tenho gente ali que não é engenheiro mecânico, que é engenheiro de produção. Eu tenho gente ali que é só inspetor de equipamentos, tá? E fez o curso e já está lucrando com o treinamento. E assim, dentro do meu curso, dentro dos 150 alunos que eu tenho, tem vários que são inspetores de equipamento, vários que são técnicos de segurança, pessoal técnico de segurança, engenheiros de produção que tomam conta, né, gerenciam indústrias. Para quê? Para que ele tenha mais entendimento sobre a norma NR13 e ele faz uma gestão melhor. Então, assim, depende do que você quer, cara. Se você quer prosperar e ter uma especialidade a mais dentro do seu currículo, faça o curso de alta performance em NR13, que vai te garantir essa especialidade a mais. Você pode ter certeza. Beleza? Obrigado aí, Cleiton, pela pergunta. Vamos para o próximo. Vamos lá, vamos ver aqui. Pergunta do MJ Reis. José Reis. E aí, José Reis, tá bom? Vamos lá. Nas atribuições da Resolução 101 de 2020, de técnico em mecânica, o que tem? Qual que é o... Eu não entendi a sua pergunta, Zé Reis. Nas atribuições. Vamos ver se tem outra parte da pergunta aqui. Pera aí. Falou sobre as atribuições, né? Vamos ver aqui se tem outra parte. Técnicos, sistemas de refrigeração residencial, comercial, automotiva, tubulações de gases e vasos. Não é uma pergunta, vamos ver a outra aqui dele. Elaborar especificações e laudos técnicos, projetar, dimensionar, testar. Cara, não entendi as suas perguntas, mas tudo bem. Vamos lá, vamos para a próxima aqui. Gente, perguntas, coloca no card de pergunta e a gente faz aqui, tá? Ó, o F. Castro. A norma NR13 fala algo sobre quais qualificações de um PH necessita para atuar? Essa eu já respondi, né? Deixa eu colocar aqui, acho que ele fez 2 vezes. Vamos partir para o próximo aqui. O operador de caldeira sem treinamento pode ser considerado o operador de caldeira sem treinamento pode ser considerado RGI? Sim, é risco grave iminente, cara. É risco grave iminente. O Alisson Silva, pergunta boa, cara. Quando o operador da caldeira não tem treinamento, que é o curso de 40 horas, né? Com base aí no anexo 1 da norma NR13, ele é um RGI. E além disso, eu vou complementar a sua pergunta, tá? Então imagina que ele tenha sim o treinamento de 40 horas, ó, ele tem o certificado de 40 horas, mas ele não tem o estágio supervisionado, o estágio prático ali supervisionado. Também é RGI, viu? Se não tem o estágio prático supervisionado. Então os dois é exigência da norma NR13. Beleza? Coraçãozinho aí, gente. Coraçãozinho aí, está sendo boa a live, hein? Manda para mais gente aí a live, viu? Manda para mais gente aí que o pessoal tá curtindo, hein? Vamos ver aqui mais uma pergunta agora do Felipe. E aí, Felipe? Numa caldeira de pequeno porte, categoria B, quais as principais partes analisadas na integridade? Legal sua pergunta, cara. Ó, caldeiras de categoria B geralmente são caldeiras flamotubulares. O que é uma caldeira flamotubular? Ela tem um tubulão maior, externo, que é onde
segura toda a pressão, tá? Então aquela parte externa maior dela é onde segura toda a pressão. O fogo, né, gerado por gás, vamos colocar aqui gás natural. O fogo, ele passa por dentro dos tubos, né, das tubulações. Ele dá a volta na caldeira, passa por fora e depois volta de novo. Quer dizer, ele faz um ciclo e depois ele sai na chaminé, beleza? Então você tem ali, as partes de pressão são a carcaça externa, né, o corpo que a gente chama, o tubulão interno, que é onde passa o fogo, e os espelhos. Então nessas partes as partes que você vai precisar fazer as análises, né, ou as avaliações mais fortes, que são metalografia, ultrassom. Então imagina que no corpo você tem a união, né, das soldas, ali você pode fazer ultrassom em todos os cruzamentos, né, de solda. Você pode fazer uma avaliação visual muito bem feita da parte interna, da parte de alvenaria e tudo mais. E você pode fazer, além da medição de espessura, visual das partes que são mandrilhadas, né? Porque os tubos são mandrilhados ali. Se tiver algum indício de vazamento, você pode solicitar ali um reparo, tá? Detalhe, metalografia dos espelhos, dos dois espelhos e também do corpo principal, que é o corpo maior. Beleza? Show de bola. Obrigado aí pela pergunta, viu? Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Vou ficar mais 15 minutos com vocês, tá? É 1 hora de live. Vamos lá, vamos lá. Nossa, Deus, pergunta, hein? Muita pergunta. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a pergunta do Rômulo Gomes. Os filtros que estão instalados nas redes de distribuição deverão ser realizados NR13 neles? Cara, vamos ver se eu entendi sua pergunta. Filtros em linha de distribuição geralmente são nas tubulações, né? Então você tem, a norma NR13 fala duas coisas. Primeiro, que filtros ou qualquer acessório que está na tubulação e seja sustentado pela tubulação, ou seja, não tenha nenhum pé, não tenha nenhum tipo de pipe rack ali segurando ele, imagina que o filtro está sustentado pela tubulação, tá? Esses filtros, se eles forem fabricados com base em códigos de projeto de tubulação, que seria um Power Pipe B31.3, por exemplo, eu fabriquei esse filtro, ele está com base nas normas de fabricação da tubulação. Não são enquadrados como vasos de pressão, tá? Não precisa enquadrar ele como vaso de pressão. Se esse filtro ele está apoiado, você já tem que fazer o quê? O cálculo de produto PV. Lembrando que o cálculo de produto PV, que é a pressão em kPa vezes volume em metro cúbico, esse volume em metro cúbico é volume interno ativo, ou seja, volume útil, a área útil ativa dentro do vaso. Geralmente filtros têm uma base, algo filtrante ali, que seria um filtro mesmo, ou algum tipo de caixa interna que segura algum tipo de elemento filtrante. Você tem que fazer o cálculo de volume desse elemento filtrante e subtrair do volume interno do vaso como um todo, para depois você fazer o cálculo de produto PV. Então assim, Marcos, mas é difícil. Mas tem que fazer esses dois cálculos. O cálculo do elemento filtrante e o cálculo do volume geral do vaso interno para saber se é um vaso ou não, beleza? Então, recapitulando, é sustentado pela tubulação e é fabricado com base num código de tubulação, não é vaso de pressão. Não é sustentado pela tubulação, tem um pipe rack ou há um pé ali segurando, já descaracteriza isso. Então você tem que fazer o cálculo de produto PV. Show de bola, Rômulo. Obrigado aí pela pergunta, cara. Um abraço para você aí. Vamos para mais uma aqui. Mendes Júnior. O Mendes Júnior já é meu aluno, pô. Vamos ver aqui a pergunta dele. Esse menino é bom, hein? Opa, peraí que sumiu aqui a pergunta. Voltou. Pergunta do Mendes Júnior, pessoal. Vamos lá. Teria alguma diferença na inspeção periódica ou de integridade em caldeira que queimam licor, cavaco ou óleo? Não, não tem. A única coisa é que, Mendes Júnior, boa sua pergunta, viu? Quando você tem uma caldeira que queima cavaco, que é biomassa, né? A gente chama de biomassa, ou óleo, geralmente essas caldeiras elas não têm adicionais, né, no tempo de inspeção. A caldeira de recuperação química,
que aí é o licor, tá, gente? O que ele está falando aqui de licor é o licor negro, né? O que é o licor negro? O licor negro é uma substância derivada da madeira. Então você pega lá a madeira, o eucalipto para fazer papel. O Mendes trabalha numa fábrica de papel, lá na Klabin. Então a Klabin pega o eucalipto, ele tritura o eucalipto, deixa ele numa substância química que tira algumas substâncias para fazer o papel. Aí vai fazer as celulose e tudo mais. Esse resto que fica é o licor negro, e aí ele faz o quê? Uma recuperação química. Queimando esse licor negro, sai alguns gases que são ainda reutilizados no processo dele. Esse tipo de caldeira, se eu não me engano, eu posso estar enganado aqui, mas ele tem um ano e 6 meses. Ele tem, ou eu não lembro se é 1 ano e 6 meses ou 16 meses para fazer as inspeções. Ele pode, então, ter um acréscimo aí no prazo para fazer as inspeções. Se eu não me engano, é 1 ano e meio. Beleza? Então, só nesses casos, tá? Obrigado, Mendes Júnior, por ter falado aqui com a gente. Vamos para outra aqui, gente. Dá tempo de mais algumas ainda. Vamos ver aqui. Confitec. Esse é o Henrique. E aí, Henrique? Henricão, beleza? Tem engenheiros fora da mecânica que assina RT? Boa pergunta. Você já sabe a resposta, né? Mas você fez aqui, né? Cara, infelizmente tem, né? Infelizmente tem. Ou por ignorância do próprio engenheiro ou por ignorância da entidade que contratou ele, tá? Ou até, né? Ou até alguns engenheiros que conseguiram, através de uma pós-graduação, através talvez de um curso de especialidade, né? Dentro de que são graduados ainda em faculdade e tudo mais, eles conseguiram provar que as atribuições dele são iguais de um engenheiro mecânico, tá? Então imagina o seguinte: eu sou engenheiro elétrico, tá? Ou engenheiro químico. Só que eu consegui provar para o Confea, que é o órgão que fiscaliza, né? Que é o CREA-Confea, eu consegui provar para eles que as minhas atribuições, porque eu fiz um curso de, sei lá, uma especialização em mecânica, por exemplo. As minhas atribuições, elas são plausíveis e podem ser utilizadas, né? Ou seja, eu posso assinar vasos de pressão e caldeira. Mas, sinceramente, é muito, muito, muito difícil isso acontecer, tá? Muito difícil. Pegando um gancho nessa pergunta, o anexo 3 da norma NR13, olha só, o anexo 3 da norma NR13, ele fala sobre a certificação voluntária. O que é a certificação voluntária? É uma espécie de certificação da ABEND, por exemplo, ou da FBTS, que qualquer engenheiro tem que ter a grade de engenharia, aí pode ser até engenheiro civil, tem que ser engenheiro primeiro. A pessoa vai poder, eu falo que vai poder porque ainda não existe esse organismo certificador, tá? Ele vai poder pedir uma certificação voluntária. E como que vai ser isso? Primeiro, a grade dele vai ser avaliada. Segundo, ele sendo aprovado para essa certificação voluntária, ele vai fazer uma prova de certificação lá num órgão certificador que ainda não existe no Brasil, tá? Então imagine que o IBP um dia seja o órgão fiscalizador, que é o OPC, que é o órgão certificador de pessoas do Inmetro. Então se você entrar no site do Inmetro hoje, você vai ver uma lista enorme de órgãos certificadores, mas nenhum deles ainda atua com base no anexo 3 da norma. Vamos lá, o cara vai fazer uma prova, isso é o que a norma NR13 fala, tá? Ele vai fazer uma prova, se ele passar, ele tem então direito a assinar laudos de NR13 por 5 anos. Depois ele tem que fazer o quê? Uma prova novamente para requalificar e assim vai. Então seria uma espécie de certificação. Agora eu vou dar o meu ponto de vista sobre tudo isso. Eu acho que não compensa. Por quê? Porque se o cara é engenheiro elétrico, por exemplo, com 2 anos dentro de uma faculdade, ele tira uma segunda engenharia, que é a engenharia mecânica. Então compensa ele se esforçar um pouquinho, estudar e fazer a grade, né? Ou terminar a grade que falta para pegar uma segunda engenharia. Porque aí, cara, ele só gasta dessa vez. Ele gasta durante 2 anos picado ainda, só dessa vez. Ele nunca mais vai precisar, por exemplo, fazer uma requalificação. E desse jeito, como o anexo 3 fala, tem que fazer requalificação. Não sei se ficou claro para vocês aí. Dá um coraçãozinho aí para mim ver se ficou claro. Aí vocês me ajudam a entender se eu estou seguindo a linha aqui de vocês. Obrigado, Henrique, pela sua pergunta, tá? Vamos embora aqui para a próxima. Vamos lá, vamos lá. Vamos nessa aqui.
Pergunta do Rafael. Na inspeção de caldeiras, além das partes mecânicas, observamos iluminação, acessos amplos e escadas. Sim, a norma NR3 até fala sobre esses itens de acesso à caldeira, né? Isso é visto muito quando você faz o projeto de instalação das caldeiras, né? Que é necessário também com base na norma. Aí você tem que avaliar todos esses itens. Aí, no caso, vai seguir algumas outras NRs para atualizar esse item aí, tá bom? Mas esse é muito simples, eu nem vou entrar muito em detalhe aqui. Esse item é muito simples mesmo, tá? Vamos lá, vamos pro próximo. Pergunta do Luiz. E aí, Luizão, vamos lá, mais uma. Na inspeção periódica, faz um teste de estanqueidade e não hidrostático? Cara, eu já falei muito sobre isso aí dentro dos meus conteúdos, tá? O teste hidrostático é algo exigido pela norma, então o fabricante ele tem que, ao entregar o prontuário da caldeira, ele também tem que entregar o teste hidrostático. Por que a gente fala de não fazer? Assim, é uma sugestão, isso fica a critério do profissional habilitado, tá? Por que eu falo de não fazer constantemente teste hidrostático? Porque o teste hidrostático, ele é uma vez e meia, né? Uma vez e meia a pressão máxima, que é a PMTA. Então, quando você faz um TH, você está exigindo muito da caldeira. Imagina uma caldeira de 20 anos e você exigir dela o mesmo que exigiram lá no começo da vida útil dela. Então, é muito complicado. Por isso que a norma NR13 já tirou a periodicidade. Antigamente tinha um período que você tinha que fazer TH, agora não tem mais. Só fala TH de fabricação. Só que ela fala, né, que se não tiver nenhum TH, você tem que fazer pelo menos um. Então você faça um para garantir. Isso também fica a critério do PH para equipamentos fabricados antes de 2014, né? Então você pega lá, por exemplo, a norma, né, em 2014 ela mudou e a portaria 1082 da norma NR13 fala isso. Fala que se os equipamentos, né, baseados na NR13 forem fabricados antes de 2014, o TH fica a critério do profissional habilitado, o teste hidrostático, né? Agora, detalhe. Ah, mas eu gosto de fazer teste hidrostático para saber se a caldeira está vazando, porque eu fiz troca de tubulação e eu fiz um PAR e eu quero fazer o TH. Posso? Pode, fica a seu critério, como eu já disse. Mas por que você não faz o teste de estanqueidade? A estanqueidade seria o quê? Você subir a pressão da caldeira até a pressão de operação. Você não vai exigir mais nada dela e você já vai ter um resultado satisfatório sobre vazamentos da caldeira. Por isso que a gente fala isso. Obrigado, Luizão. Boa pergunta sua, hein, cara? Muito boa mesmo.